Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana para gravar o Arquipapo e hoje temos convidado especial. Eu tô aqui hoje com a Lu. Oi. Tudo bem? Com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E hoje a gente vai falar de carro compartilhado. Vamos lá? Feliz a tarde boa para o mar. Então, hoje, que nem eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre carro compartilhado e a gente resolveu chamar uma especialista no tema. Uma mestre, né? Uma mestre, exatamente, uma mestre no tema de fato. Pra aumentar o nível do podcast, né? O pessoal tava reclamando aí, parece. Só amadores, né? Então, Lu, quer falar um pouquinho de você? Claro, sem pressão agora, depois dessa, né? Tá. Então, obrigada pelo convite, fiquei super feliz. Então, meu nome é Luiziana, sou arquiteta do IPUC. Trabalho no IPUC na prefeitura faz 10 anos e faz uns 3 anos que eu terminei o mestrado sobre esse assunto de carro compartilhado. E a minha pesquisa era mais sobre integração do carro compartilhado com as políticas de planejamento urbano da cidade, mas também entra a questão geral do modal. Só para quem não sabe, o IPUC é o órgão de planejamento de Curitiba. É o Instituto de Pesquisa e Planejamento Isso. Urbano de Curitiba. Acho que começar com o básico, né? O que é básico? O que é? O que é carro? O que é Nossa. carro? Bem básico, né? Não precisa ser tão básico. Tá bom. Como funciona? Na verdade, o mais importante, assim, por que a gente resolveu um pouco falar sobre isso, assim, né? Não, é que eu tive acesso à pesquisa da Luiziana e a pesquisa dela era sobre carro compartilhado. E assim, eu achei muito interessante porque é uma temática muito contemporânea, assim, né? Apesar da Lu ter feito a pesquisa já há alguns anos atrás, isso ser um fenômeno que acontece em outras cidades do mundo, mas é uma discussão que está acontecendo bastante, assim, tanto sobre a implantação do sistema, como que funciona, quais são as dificuldades. E é um sistema que envolve toda essa questão de, enfim, a quantidade de carros na cidade, né, as cidades serem moldadas só para o carro. Carros, aham. E é até legal porque em todos os outros episódios a gente sempre veio com essa temática de ser contra os carros. Pois né? hoje eu achei que a gente ia falar uma coisa legal pra quem gosta de carro. Então, hoje a gente vai ser mais Nessa vibe. nessa vibe, assim. Pra gente deixar o pessoal não tão triste, assim. Mas que envolve como as cidades precisam ser pensadas e repensadas e como o sistema de transporte público, né, também pode ser repensado e daí não só em transporte de ônibus, metrô e tal, e também como o carro pode entrar nessa luta também de como deslocamentos urbanos. Assim. O transporte individual pode ser repensado, na verdade. Porque hoje o carro é o veículo de um passageiro, geralmente, né? E o carro tá aí, né? Não vai deixar de existir. Não é assim, gente... Beleza, todo mundo viu o podcast de Cidade para Pessoas, agora não tem mais carro na rua e vamos ter pedestres andando e tá tudo feliz, né? Sim, sim. Tá tudo aí, então como que isso pode se, talvez, reinventar e criar novas alternativas, né? O que foi que te motivou a fazer essa pesquisa, assim? Porque, assim, me parece um tema fascinante, mas, assim, como é que você mergulhou nessa temática e como é que você chegou a... Se falar que esse negócio de mestrado, né, você tá com um universo de coisas pra se pesquisar, né? Tipo, Sim, delimitar um inferno, né? exatamente. Escolher um negócio, né? A ideia surgiu porque eu morava na Alemanha e eu não tinha carro, obviamente, usava todos os sistemas de transporte público, bicicleta, metrô, trem. E um dia eu precisei de um carro. E eu falei, tá, como é que eu consigo um carro sem ter que alugar naquele esquema normal? Aí uma amiga tinha uma carteirinha, um cartão lá de uma empresa de carro compartilhado. E eu peguei emprestada e utilizei por causa dela. Por 1 hora o carro, porque eu precisava ir no mercado comprar uma coisa muito grande e aquilo lá eu gastei, sei lá, era 10 euros no máximo que eu paguei pra ela e eu consegui resolver meu problema. E dali em diante começou, assim, eu comecei a utilizar o carro nesse tipo de situações só quando eu precisava mesmo. E também tinha um sistema que era algo que eu nem me arrisco muito a falar o nome, mas tá. Em alemão, né? Mitfahrgelegenheit. Meu Deus! Que é assim, viagem junto de carona com várias pessoas numa palavra só. Todas essas palavras. Os alemães gostam de juntar as coisas, exatamente. Né? Mas que seja. Daí tinha esse sistema que você podia ir, tipo carona solidária, né? Você podia ir de uma cidade para outra ou dentro da cidade com outras pessoas. E daí você se cadastrava e a pessoa que era motorista ia juntando cadastros de quem estava interessado em fazer aquela viagem. E todo mundo se conhecia ali na hora. Vamos todos juntos para Berlim. E daí era uma bagunça dentro do carro. Mas custava 5 euros. No máximo, assim. Sim. Exatamente. 5 euros pra fazer amigos. Pra fazer ainda. amigos, exatamente. Que eu fiz uma que era minha oficial, né? Que me levava e trazia de Berlim.
E outras pessoas que eu conheci. Eu morava numa cidade que era Dessau, o nome. Eu estudava na Bauhaus, era super legal. Que legal. Pô, peraí. Para tudo! Pô, subiu muito o nível agora. Essa nem eu sabia. Porque eu tinha a chave do prédio da Bauhaus. Sério? Olha, Eu sério? ficava de madrugada lá, era muito legal. Caraca. Era muito legal. Você trouxe a chave? Não, tinha que devolver. Então, eu morava em Dessau e daí a cidade era super pequenininha, mas era minha diversão, era 2 horas de Berlim, então todo final de semana praticamente eu ia pra lá. Mas E daí- que ano que era isso? 2005. 2005 e, tipo, era comum o uso de carro compartilhado? Era comum, super comum. A gente... Cara, tipo, em de fora- 2005, há 11 anos atrás, eu acho que, tipo, eu nem sabia o que era isso, assim. Aí eu com certeza não sabia. Lá já era bem usual, assim. Totalmente. Aham. Já existia um monte de empresas, inclusive, que faziam esse sistema. E daí eu fiquei, né, impressionada com isso. Eu falei, meu Deus, não precisa ter carro. E a gente tem uma Né? vida feliz, barata, né? Não precisa ter muito Sim. dinheiro. E eu voltei pra cá, voltei em 2006. Daí comecei a trabalhar no IPUC em 2007. E aquilo ainda me intrigando. E foi indo até 2011, eu resolvi fazer mestrado. E daí meu professor, a pessoa com quem eu me identifiquei mais, era um professor da área de mobilidade. E eu falei, bom, eu gostei do assunto, quero estudar mais. E em 2011 já estava um pouco mais perto da nossa realidade, né? Sim. Aí eu conversei com ele topou a ideia. Só que eu comecei o mestrado com um projeto para carona solidária, tipo o Mitfahrgelangenheit. Era para ser algo Agora fala tipo... 3 vezes rápido. E daí eu comecei com isso, mas todo mundo falava, faz um projeto que depois você vai mudar, né, no meio do percurso. todo mundo E fala foi o isso. que aconteceu. Então eu entrei com isso, mas aí comecei a pesquisar um monte de coisas e literatura. Eu falei, opa, mas peraí, tinha aquele outro sistema também. Acho que aquele é mais legal. E fui ver como é que era, como eu trabalho na prefeitura. Falei, como é que as prefeituras lidam com esse tipo de sistema? Daí fui vendo e me interessei, né? Eu achei, achei o tópico para estudar. Daí fui atrás também e comecei a ver a evolução do próprio carro, né? E até uma coisa que a gente já até conversou aquele dia, Sim. de ver assim que o carro, quando foi criado, ele foi criado para trazer uma solução. Sim. E hoje ele já não era mais uma solução, né? Ele não está sendo mais uma solução. Sim. E quando ele começou a ser utilizado, ele veio para resolver problema ambiental das cidades, principalmente Londres, Nova York, que tinham carcaça de cavalo e esterco, né, na Sim. rua. Esse era o problema. O cheiro, os É que não dejetos é que não que funcionasse o transporte da Não, carroça, né? funcionava. E o primeiro carro não era rápido. Exatamente, mas o governo tinha que fazer políticas diárias para colocar o esterco dos bichos nos terrenos em volta, e aquilo ficava um cheiro absurdo e era super anti, né, meio ambiente, né, Sim. além de todas as doenças que traziam, e as carcaças, porque quem perdia o cavalo não ia lá tirar da rua. Então eles tiveram que começar a fazer política para isso. Aí o carro veio como um sistema de transporte que não deixava dejetos Sim. físicos, né? Não morria, né? Você comprava um Exato. e podia ter né, por vários Exatamente. anos, não ficava doente. Não ficava doente, não precisava. Se ele parasse de funcionar, você não precisava deixar no meio da rua, né? Tinha outros lugares. Então eles começaram até a fazer políticas para os carros. Principalmente o que eles tinham dúvida era a questão de seguro. Seguro não, mas de responsabilidade em acidentes, porque daí começaram a ter os problemas com os acidentes, Sim. com a velocidade. Começaram a mudar toda A legislação, a né? legislação e a infraestrutura das cidades, né? E isso foi evoluindo, né? A gente passou pelo século do carro, aí metade do século passado, principalmente, e hoje o carro virou o nosso cavalo. Virou. Dá pra dizer que ele é verdade. praticamente o nosso cavalo. Ele que é o porque problema. ele é o nosso problema. É um problema ambiental, é um problema de mobilidade nas grandes É cidades. um problema Exatamente. físico, de É. espaço. E também de matar pessoas, Sim, né? acidente. Físico, Também, né? Porque carro às vezes pode ser associado com morte, com Sim, sim. invalidez, com um monte de problemas que ele traz. Sim, ele é uma puta arma lá, se você souber Exatamente, usar. Lógico. se for mal utilizada. Mas, então, assim, essa mudança de visão do carro também me chamou a atenção. Aí eu fiquei pensando, bom, então, como que a gente lida com ele? Vai fazer uma cidade sem carro? Mas a gente tem como fazer isso?
Talvez não. Será que a gente consegue fazer uma leitura positiva do carro para tentar fazer ele ficar mais ambiental, no sentido de menos poluidor e trazer menos impactos? Todos os sentidos, né? Exatamente. E menos utilizado. Então, daí eu cheguei nas pesquisas, um monte de gente legal se inscrevendo nesse sentido, falando do uso versus a posse. Então, como que a gente pode usar somente quando ele for necessário e não precisar mais ter, para ter todo aquele gasto que isso traz. Eu acho bem inteligente essa abordagem, porque todas as vezes que a gente vê textos a respeito, falando dos problemas que o carro traz pra gente e tudo, a gente vê essa utopia da cidade sem carro. Exatamente. Que a cidade sem carro é uma maravilha, a cidade vai ser devolvida pros pedestres, pras pessoas e não mais pras máquinas. E isso não passa de uma utopia mesmo, porque o carro não vai sumir de uma hora para outra e nem as pessoas têm vontade de deixar de ter carro. Exatamente. Por vários motivos. Seja pelo conforto que ele traz, pela facilidade que você tem na mobilidade, né? Por ter o carro, a liberdade que você tem de chegar e sair do lugar quando você quiser. Esse negócio da porta em porta, né? E o status que ele total. traz também, né? Isso é uma coisa assim que eu acho que de país para país, de região para região, isso tem um peso maior ou menor, mas aqui no Brasil o carro é um símbolo de status. Não, mas até o que estava na tua dissertação lá, né, que é o Millard Ball, mas que ele diz, né, essa frase assim, que o acesso ao automóvel é importante, mas a sua propriedade não é essencial. Então, assim, só essa frase de se questionar sobre a propriedade, né, sobre essa ideia, acho que principalmente do Gabriel falou do status, mas assim, é evidente que a gente precisa do carro, mas o questionar sobre a gente precisa ter um carro só no nosso nome? Será que ele precisa ser uma propriedade individual das pessoas, né? E isso é um questionamento muito interessante, né? Porque ele precisa estar na cidade e ele tem uma série de benefícios também, né? E essa acho que faz parte desse início de questionamento sobre a ideia do carro compartilhado, né? Exatamente. Depois, assim. Tem algumas situações em que a gente precisa do carro. Sim. Né? Fazer uma compra, você precisa do carro no mercado, sei lá. E daí, com essa ideia, já existe, eu fiquei pensando, existe uma forma de ver o carro de um jeito mais positivo? Fazer uma leitura positiva do carro? Existe, com os sistemas de... O que existe hoje? O sistema de carro compartilhado. Sim. Então, assim, nessa pesquisa eu fui atrás para ver desde quando isso já existia. E as primeiras iniciativas começaram lá, oficialmente, né, de carro compartilhado, foram na Suíça, na época, na década de 40, quase 50, Nossa. que foi uma cooperativa de pessoas que moravam no mesmo local e resolveram dividir o custo de ter um carro, porque eles podiam dividir o mesmo carro. É o mesmo princípio. Sim, mas, 1948, 50, assim... Exatamente. Essa Suíça é muito pra frentex, assim, né, ou não? Pois Exatamente. vai que era uma cidade pequena, só tinha um carro mesmo. E daí na França, por exemplo, nos anos 70, em Amsterdã também, em Montpellier, na França, e Amsterdã. Eles também começaram com algumas iniciativas, mas não foram para frente. E daí, quando deu certo mesmo, foi na década de 80, quando em 87, na Suíça, eles fizeram a Mobility, que era uma primeira empresa no esquema normal de carro compartilhado, que é o primeiro que existiu. Que é uma estação dos carros, e quando você precisa pegar, você vai, utiliza o carro e volta, devolve ele naquela mesma estação. E daí tem várias na cidade, e esse é o esquema mais tradicional que existiu. Só fazer um parênteses aqui, que eu tava vendo uma apresentação do fundador do Uber, no TED dele, e ele fala de um sistema, mas eu achei muito mais próximo ao táxi, que teve nos Estados Unidos, né? E ele fala isso na apresentação dele, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre Uber mais pra frente no podcast, mas ele fala muito porque quando começou com o sistema e tinha popularidade, as pessoas queriam utilizar essas corridas, é que, se eu não me engano, tinha um preço fixo, que era tipo um níquel na época, assim, e ficou super popular, as pessoas estavam dividindo e usando, o pessoal dos trens, daqueles bondes, na verdade, começou a perder. E pressionou as prefeituras para fazer regulamentações desse processo, para burocratizar o acesso e, na verdade, acabar com o acabar. negócio. Claro que o cara do Uber faz essa apresentação falando sobre isso, nessa questão da regulamentação. Mas também ele fala de um processo super antigo, assim, que começou lá já, nem lembro que década que é, mas é um troço muito antigo nos Estados Unidos também. Sim. Hoje em dia, a tecnologia ajuda bastante esse processo, né? Eu acho que na década de 80, que nem você falou que começou essa questão do carro compartilhado na Suíça, deu certo porque era na Suíça, né? Porque precisa Era de outra visão de mundo também, de precisa vida, de cidade. E precisa, assim, de muita confiança no próximo, né? Também nesse sentido. Ainda mais sem tecnologia, né? Exato, Exatamente. tipo, não tem monitoramento, né?
E o segundo lugar foi a Alemanha. Ah, olha Mesma característica. Então, assim, a Suíça foi 87 e a Alemanha foi 88. Era a Mobility e a Stat Auto, que hoje virou a Green Wheels, que é uma empresa que, se não me engano, existe até hoje. A Mobility existe. E daí, nos Estados Unidos e no Canadá, né, América do Norte, também eles começaram com algumas iniciativas e talvez tenham a ver com essa que você comentou, Rê. Mas, assim, no sentido de universidades que criavam mini carros ou algo do gênero para os estudantes No compartilharem campus, né? no seu campus. Essa foi em Indiana, 83 a 86. E em São Francisco eles começaram com uma coisa que eles chamam de station cars, que é tipo um carrinho que ficava na estação final, assim, num transit center que eles têm, para fazer o que eles chamam de primeira e última milha. Que é, assim, o centro da cidade está bem servido com infraestrutura de transporte, mas a periferia não. E no mundo suburbano, né, do Urban Sprawl total, O cara que eles mora longe. precisavam chegar do centro de transporte até a casa. Que é como se o cara que mora no subúrbio pega o carro, vai até uma estação de trem, Exato. e daí esse trem, ele deixa o carro lá, e desse trem ele tem acesso até a cidade, né? Exatamente. Quer dizer, E aí dentro Daí da ele cidade... leva os amiguinhos ali do subúrbio também. Leva todo mundo na carona e... Galera. Só que aí dentro da cidade esse carro não precisa participar, né? Exatamente. Isso que é interessante, assim, Exatamente. todo o deslocamento é feito pelo transporte coletivo daí. né? Mas nesse caso, era uma coisa de uma empresa ou da cidade? Esse foi uma iniciativa que eu não lembro se foi da prefeitura ou se foi uma empresa privada, mas eles decidiram fazer um piloto. Tá. Uhum. E ele não durou muito tempo. Ele foi de 83 a 85. Não foi sucesso, então. Mas nessa época, porque depois São Francisco foi a pioneira, assim, uma das pioneiras nos Estados Unidos a ter o sistema. Mas era nesse sentido, de fazer a primeira e a última milha, justamente como você explicou, Casu. E o Canadá também fez algumas iniciativas nos anos 90. Mas, assim, depois começou a pipocar no mundo inteiro. Né? Espalhou a Porque ideia. essas ideias que você citou são atividades locais, né? Quando que foi que ele começou vamos dizer, a ativar a economia mesmo? Comercialmente? Comercialmente. Foi na Europa na década de 80 mesmo, com é? essas duas empresas que eu comentei. Ah, tá. Elas já eram Empresas, assim, vamos que dizer... visavam lucro. Sim. Né? Bastante. Com Conseguiam. Não era projeto piloto, exatamente. Sim. Conseguiam, tanto que até hoje existem. Sim. E nos Estados Unidos, começou em 98, com a Car Sharing Portland. Foi a primeira cidade. E foi uma iniciativa privada. Eu conheci o dono dessa empresa. Caraca, que legal. Ele que me passou um monte de informação, inclusive, para o trabalho. E depois foi São Francisco, que eles começaram daí com uma coisa mais no meu foco, né? Que era o governo criando uma empresa de carro compartilhado. Que é a City Car Share, que hoje já foi comprada também por outra empresa e elas vão se comprando, Sim, né? como qualquer uma Exatamente. dessas... Mas mercado. isso que é legal porque é uma ação assim, Pública. pública. Né? É um incentivo Exato. público, a empresa era Exatamente. privada, né? Exatamente. A empresa era privada, mas sem fins lucrativos e era organizada pela prefeitura. Então tinha uma equipe que gerencia, mas ela funciona junto com a prefeitura. E a questão deles ali foi o mais legal, porque eles começaram, como eles puxaram isso, eles começaram a mudar suas políticas também, da cidade, com relação ao Sim. estacionamento, com relação até a frota da prefeitura virou a frota da City Car Share. Então, quando os carros estavam ociosos ali, no domingo, no sábado, eu, usuária da City Car Share, posso utilizar o carro que é da prefeitura. Nossa, isso faz muito sentido. É lindo isso. Eu nunca tinha pensado que, na verdade, os órgãos públicos não precisam É ter verdade. frota própria. Imagine, É fica um todo negócio- ocioso. Fica É todo verdade. ocioso, porque é muito pouco uso, né? Comparado Lógico. com a vida útil do carro lá, Lógico. parado no pátio. Fora que Lógico. deve estar na mão de 2 donos, né? Assim, toda a frota, né? Não, e depreciação, enfim. E todos os Certo. custos vêm para nós, como Claro. prefeitura, né? Por mais que seja terceirizado, Então ele deixava os carros da frota lá à disposição, vamos à dizer. disposição. Então fica na rua, lá em São Francisco. Era bem na frente da prefeitura e dos prédios públicos. E as pessoas podiam utilizar, durante o horário de trabalho da prefeitura, era bloqueado Sim, no sim, sistema. Só que quando não tava, desbloqueava e eu, como usuária, podia pegar um carro ali, se eu Puta, moro aí- perto. Porra, mas isso é tipo aquela parada óbvia, né? Que ninguém nunca pensou. tipo Exatamente. assim, óbvio, Claro, São não, Francisco- Exatamente. claro, tipo, por que a prefeitura É. precisa ter frota? É, mas um dia a gente chega lá. Bom, então no mundo, assim, não são todos os países, claro, que tiveram. Então, foi a América do Norte, Europa, a Ásia, a Oceania e alguns países, assim, Tá. no Brasil já tem, Sim, mas os países desenvolvidos, via de Aí. regra, né? aonde desenvolveu mesmo, exatamente. E no Brasil começou lá por 2009.
Ele demorou um pouco mesmo? pra vir pra cá. Você já tinha voltado da Alemanha, né? Já. O negócio lá já era rotina pra todo mundo. Exatamente. Mas eu ainda não tinha começado a estudar. E daí, quando eu fui atrás, tinha a Zascar, que é uma empresa de São Paulo. E aqui em Curitiba começou uma em 2013 que se chamava Carmon, mas ela não deu certo. Ela chegou Então, a atuar? Não, Operar, só começaram os projetos. Então, mas assim, acho legal, a gente falou e tal, acho que só é interessante a gente explicar um pouco o que é o carro compartilhado, né? Exato. Ou car sharing, né? Exato. Ou, Exatamente. ou como ele é hoje, né? É. Como ele opera Ou hoje. o né? Vision System faz em alemão. E tem que falar com voz de brava. Tem. Ah, sim. Desculpa, eu só quero um carro. Bom, então, os tipos, né, que existem. Quando eu falo que eu estudo car sharing, todo mundo pergunta, é carona solidária? Não, é diferente. Diferente, é. Então, o car sharing é o carro compartilhado de várias formas. Então, os primeiros que existiram, a gente pode chamar, até o fundador da Car Sharing Portland, que fez essa divisão, a gente chama de round trip. Seria tipo uma viagem de ida e volta. São os tipos Zipcar, Mobility, esses que eu expliquei. Sim. Que você tem os carros em estações e eles têm uma casinha, né? Que eles precisam voltar para aquela casinha, para aquela estação. Então você pega ali, você só pode fechar a tua reserva quando voltar para aquela estação. Isso ficou no estacionamento, Exatamente. Você Ou tira de público lá- ou privado. tira de lá, faz o que você tem que fazer, E devolve no E mesmo devolve. lugar. devolve no lugar, É, ele vai te cobrar, sei lá, por pelo quilômetro. tempo que você Pelo tempo usou. que você usou. É. Só que, se você parou em outro lugar na rua, você foi lá fazer um monte de coisas, parou em vários estacionamentos, ele tá cobrando. Ele só vai parar de cobrar quando você parar naquela estação de volta e fechar a tua reserva no Certo. aplicativo hoje em dia, mas antigamente era super manual a coisa, mas tinha que alguém lá ir fechar, ou tinha um registro, ligava pra dizer, fechei, deixei o carro. Sei lá, parquímetro, sei lá. Exatamente. Mas hoje super evoluiu. Só que o esquema é o mesmo. Sim. Estação, casinha, carro volta para o mesmo lugar. Tá. E você só fecha a reserva se ele voltar. Outro jeito que ele chama de one-way open-end. Que você pode... Os carros até têm estações, mas eles não precisam voltar para aquela casa. Desde que eles voltem para alguma casa. Entendeu? Tá. Aham. Então, alguma estação espalhada na cidade, que é o tipo do Autolib. Que é o Autolib é de Paris, que é de carros elétricos, e eles precisam voltar também para carregar, porque senão não carrega o carro. Nossa, olha só. Né? Então, cada estação ela é a estação de carregamento junto, e você tem como hoje, né, com a tecnologia, ver também quanto de bateria cada carro tem, para pegar um carro que não esteja carregando desde o zero ali, para ficar na mão, né, na Sim. rua. Então, todos eles têm que voltar para uma casinha. O cara alugou o carro, andou 2 quadras, o negócio tá Morreu. contando lá, morreu o carro. Acabou a bateria. Mas hoje é mais fácil de saber em que estado o carro está. Só o nome ali é que é... Não, mas é One Way Open End. One que é Way o- Open End, o que é tipo como se fosse uma corrida e O final é- final O final é aberto, né? Isso. exatamente. Então você pega e devolve onde... Exatamente. Tem até um outro pessoal que chama esse aí de One Way Free Floating. Que é você pode ficar livre para voltar. Desde que seja numa Desde estação. que seja numa estação. E no caso É uma liberdade controlada. É, Uma coisa assim, mas... exatamente. Você Dentro só de consegue. limites. E você só fecha a tua reserva, que significa parar de pagar, quando você conectar o carro na estação de volta. O terceiro tipo de car sharing é o One Way On Demand, que seria Esse é o melhor. um caminho só, à medida que você precisar. Você larga onde quiser o Não, carro. Na exatamente. frente da tua casa. Puta, esse é o melhor do mundo. Esse é o melhor de todos, na minha opinião, é a evolução do sistema. Então ele não tem estação, não tem casinha, mas ele tem um limite na cidade. Então a empresa negocia com a cidade uma área que ela vai utilizar de espaços de estacionamento na rua, né, de vagas. Ela é paga por carro para a prefeitura e contando que o carro está estacionado lá 24 horas por dia, como se fosse uma taxa pelo estacionamento. E você que vai usar, você pode abrir a reserva, ou seja, começar a pagar dentro dessa área e fechar a reserva também dentro dessa área. Se você quiser ir para outra cidade nesse dia e voltar, você só pode parar de pagar quando você voltar para dentro daquela linha de GPS.
Ah, tá. Um perímetro da cidade lá que Exatamente. tá recortado, né? Por exemplo, se eu tô saindo de São Paulo, que tem lá um perímetro reservado pra... E eu vou pro Rio de Janeiro. Aham. Lá tem um outro perímetro dessa mesma empresa. Eu posso largar lá o carro? Pois é, daí isso eu não sei. Depende eu da acho que empresa, não. né? Eu acho que não, mas depende da empresa. Talvez já tenha até evoluído para isso. Tá. Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, que tem bastante... Ah, e desculpa, essa empresa que faz esse tipo, a mais famosa é a Car2Go, que é da Daimler, que Sim. virou um must, assim. Sim. E eles usam os Smarts, É. o carro Smart, e ele é azul e branco, então chama super atenção. E como tem várias cidades que já tem, é capaz deles já estarem fazendo alguma articulação, mas é difícil porque tem o sistema deles reconhece aquela área dentro do GPS deles, né? É que você tem que otimizar um negócio, pensa assim, que a quantidade de carros que tá numa cidade que tá em outra, de repente todos os carros quando daquele lado, assim, mandar trazer pra cá. Tipo carrinho de aeroporto. Assim, Esse né? é o É. problema dessas empresas. Até porque em Portland, por exemplo, eles estavam tendo problema porque os carros daí estavam ficando todos na periferia do GPS, dessa área de GPS que pega, né, do limite, e não tinha carro no centro. Putz. Então a empresa tem que ter funcionários que Pra vão trazer buscar os carros para trazer para o centro. Nossa. Isso era uma coisa que a prefeitura de Portland estava tentando discutir com a Car2Go para ver como eles iam fazer isso. Uhum. Porque estava causando um problema para a prefeitura também. Sim, E nossa. se né? eles voltarem sozinhos? É o futuro. É uma outra discussão, né? Calma. Exatamente, a gente já chega ali. Exatamente, é aí que se conecta. Tá esperando muito da Mas vez. até só pra não perder, mas acho que o que o Gabriel falou a respeito da entre cidades, eu acho que até pode acontecer, dependendo do tamanho da empresa, mas eu acho que o Não é o princípio inicial, objetivo. o foco inicial é esse deslocamento urbano mesmo, né? Curto. O rápido, Sim. assim, principalmente a questão de horas, assim, né? Exatamente. Porque o deslocamento, inclusive até assim, mas por que você não poderia alugar um carro, né? Mas o car sharing, ou enfim, o carro compartilhado, tem essa agilidade muito maior dentro da própria Exatamente. cidade, né? Pra fazer isso. E os carros não são tão seguros, né, pra você viajar, porque é um Smart, é pequenininho, às vezes você vai, Sim, dependendo de qual cidade. Isso que você falou, acho que faz muito sentido, porque a cobrança é por hora, né? Ou por Sim. minuto, não sei bem. Mas, então, o custo pra você fazer uma viagem, provavelmente deve valer mais a pena ser alugada em um carro. Exatamente. do que- Muda o propósito do car sharing, desse tipo Foi de carro. mal aí, galera. Não, mas daqui a pouco vai ter. Eu imagino que vai ter algo assim. E daí tem um último tipo, que não é nessas de frota da empresa, que é o peer-to-peer, que seria de pessoa para pessoa. No sistema, esse sistema no qual as pessoas podem alugar os seus próprios carros. Que também é um sistema bem legal. Tá. Porque você tá ali no trabalho, não tá usando teu carro, alguém poderia vir e utilizar. Exatamente. Que acontece com muita gente. O cara tem o carro, compra o carro, vai de casa pro trabalho, o carro passa o dia inteiro no estacionamento, aí às 6 horas da tarde ele sai do trabalho e volta pra casa. Então, nesse O meio carro ficou tempo, lá parado. e o carro fica lá parado. Na verdade, tem alguns estudos, eu já vi vários dados sobre essa quantidade de horas que o carro fica parado, deixa de ficar, mas assim, acho que mais de 90% do Mais. tempo. É entre 95 até mais, às vezes, por cento do tempo da vida, né, do carro. Do carro Que ele fica parado. fica parado estacionado. Assim. Exatamente. E é isso que eu falei um pouquinho no começo, que eu acho também que isso acaba gerando um problema físico, espacial, assim. Com Tem a ver com o certeza. que a gente projeta de volume de garagem Sim. hoje na arquitetura, vaga na rua, estacionamento, onde que tá tudo isso, né? Exatamente. Tirando espaço que podia ser ocupado por pedestre, por outros espaços públicos. Até outro negócio que eu tava vendo hoje, que é um volume tão grande que a gente faz edifícios garagem hoje. E no centro, No melhor, centro. onde tem a No melhor centro. infraestrutura da cidade, tá lá um prédio de nada, né? Mas não vamos entrar nessa, senão a gente vai ficar falando mal do carro. Não, a gente gosta do carro hoje. Hoje é tu pra gosta falar bem do carro. Hoje a gente gosta do carro. A gente gosta se ele for usado de uma forma boa. Boa, excelente. Né? Depende de como a gente tá Em usando. alta velocidade. Autobahn. Os dois jeitos que não pode. Ou parado, sem ninguém, ou alta velocidade. Não, Olha né? aí, Gabriel, não pode. Ixi. Bom, então o peer-to-peer, ele começou principalmente nos Estados Unidos. Tem algumas empresas, a Get Around, por exemplo, Relay Rides. E aqui no Brasil já tem uma que é a Fleet, que começou aqui em Curitiba e já tem em São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. E o sistema de abrir e fechar o carro é tudo online, porque tem um car kit, que é tipo um sistema que você instala no carro, e ele abre automaticamente com o aplicativo.
E a questão da gasolina, tem um cartão lá dentro do carro que funciona tipo um ticket Cartão car. de crédito? Um cartão de crédito, Dá pra anotar só o que número? não dá pra comprar coisa na Só internet pra com gasolina. ele. Ah, É só pra gasolina. E você, quando tá acabando a gasolina do carro, você abastece com esse cartão. Eu também tive a oportunidade de usar o Zipcar, e é muito legal, porque assim, eu não ia comprar um carro, né? Quer dizer, não havia necessidade. Mas para aquelas determinadas viagens eu precisava usar um carro para 2 horas. Mas enfim, aí a questão de, eu cheguei lá, aí você, pelo próprio aplicativo, né? Você, tem um carro reservado na rua tal. Aí beleza, ele tá reservado no teu nome, você chega lá, cara, você clica no teu celular, assim, né? Destravar o carro. Daí o carro faz assim, ploc. é genial, né? Destrava tudo, você entra, a chave tá, se não me engano, acho que no porta-luva, alguma coisa assim. E aí começa a rodar teu tempo. E aí, enfim, a gente fez as coisas que precisava fazer e tal. E aí tem o horário de retorno, né? Então, isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque a gente tinha que retornar em determinado horário que foi feita a reserva para um determinado lugar. Pra aquela casinha. Para aquela casinha. Então, que é isso, assim, se passar daquilo lá, pode ter outra pessoa esperando e pode também, aí vai te cobrar muito mais. Mas assim, funciona, sabe, de uma maneira muito eficiente, assim, que você realmente não precisa ter o carro no teu nome, ser só teu de uso exclusivo, assim. Sim, sim. É. Então, o carro compartilhado é o carro que você pode alugar por hora, diferente também do carro que você aluga localiza da vida que você aluga por dia. Esse é só por hora e você tem que abrir ou fechar uma reserva, dependendo do tipo de tecnologia, com cartão, com celular, com aplicativo, para que você possa entrar no carro, para não ter que pegar a chave, e depois também poder ligar ele e sair com ele. E você fecha a reserva quando você também encostar o cartão ou usar o aplicativo, aí você para de pagar. Não, e é legal porque, assim, em virtude do smartphone, das tecnologias, né, dos aplicativos, isso que permitiu também que o carro compartilhado fosse, assim, super independente, né, na hora de você reservar e na hora de você devolver o carro. De ele ser totalmente automatizado em relação a quem pode pegar e quem não pode pegar o veículo, né? Exatamente. Mas assim, a questão principal desse tipo de carro compartilhado foi o seguro, né? Porque imagina, o Cazu resolve colocar o carro dele amanhã no Fleet. Vamos colocar, inclusive. E a gente pega. E daí a gente resolve andar em alta velocidade. E atropela um E cara. atropela uma pessoa. De quem é a responsabilidade desses múltiplos crimes? Então, com que a gente certeza cometeu? é do cara que tá dirigindo. Só que se você não tiver uma seguradora que segure essa relação, daí você se ferrou. Exatamente. Que eu saiba, assim, até as empresas tiveram, quer dizer, as pessoas tiveram que ir atrás das empresas seguras para falar como é que a gente pode negociar isso, como é que isso pode se tornar viável. E era bem difícil, isso não foi só aqui, nos Estados Unidos também. O governo teve que fazer leis para permitir que as seguradoras fizessem esse seguro para terceiros. E aqui no Brasil, o pessoal dessa Fleet também foi atrás das seguradoras e fizeram uma batalha até que uma conseguiu fazer uma policy que permitisse isso e depois eles conseguiram também com outras empresas. Primeira coisa que você quiser fazer isso com o teu carro, acho que é contratar a sua seguradora, né? Exatamente. Para ver se ela tem essa possibilidade, né? Se tem uma Exato. versão. E, bom, além disso, as montadoras, né, de carros, as super empresas da economia mundial, Pô, elas vão vender menos. elas, com medo de vender menos, elas começaram a fazer sistemas de carro compartilhado. O Car2Go é o melhor exemplo, Sim. né? Da Daimler. A BMW tem a Drive Now, por exemplo. A Volkswagen tem a Quick Car. E daí, por exemplo, as Que legal. locadoras também de carro normal viram seu comércio, Mercado, seu espaço. mercado É. comprometido. Localiza, Cazu. Tá. Manja? Ó, a propaganda gratuita aqui dentro do podcast. Mas elas também começaram a criar seus sistemas e começaram a comprar as empresas grandes. Por exemplo, a Zipcar virou Avis e Budget. Isso, Ela foi comprada. A Hertz também criou uma, a Enterprise criou outra. Então, várias foram criando, inclusive elas foram comprando as empresas de carro compartilhado originais que cresceram. Uhum. Então, a gente tem um mercado em mutação total, né? Exato. Hoje em Bagunçou dia. geral, né? Bagunçou. Não, isso quer exato. dizer que realmente o mercado tá em expansão, né? Tá em expansão, As exatamente. pessoas estão comprando, se transformando, vendendo tudo. Exato, e muita gente tá entrando nessa coisa do car sharing, ou como usuário, né? Ou colocando seus carros para serem alugados. Uhum. E tem
arquiteto que se chama Moshe Safdie. E ele tem umas ideias diferentes. Ele escreveu um livro que é A Cidade Depois do Automóvel. E nesse livro ele fala um monte de loucuras, mas tem uma que é muito legal, é muito pertinente para esse assunto, que é o carro público. Ou que um dia o carro vai ser público e gerenciado pelo poder público junto, como um transporte público. Então, assim, que as pessoas não teriam mais carro e que a gente teria estações na frente de casa com carrinhos concentrados e quando você precisa, você usa, quando você não precisa, você usa ou a bicicleta, a calçada para andar, o transporte público geral, mas ele se complementa como um modal em todo o sistema. Legal. E isso é tipo a evolução do carro lá no futuro. Eu acho que é o que vai acontecer. É o que vai acontecer, já tá meio acontecendo. Eu acho que com a tecnologia, hoje em dia, que nem a gente já falou, as coisas mudam muito rápido. Com certeza. Então a gente tá falando aqui de sistemas que daqui a um ano talvez seja uma realidade bem diferente, ou até assim. obsoletos. Né? Obsoletos, ou já esteja tão implantado que seja meio bobo, até a gente tá falando sobre isso. A gente tá vivendo tempos bem dinâmicos, assim. Então estamos vendo a história sendo feita. Exato. E junto com isso, a questão do compartilhamento em geral, né? Da economia compartilhada como uma forma de vida diferente. Porque as pessoas, toda vez que eu vejo alguém falar disso, fala da tal da furadeira. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, conta lá. Então tá, então vocês têm furadeira em casa? Tenho. Sim. Quantas vezes vocês usaram na vida? Talvez só pra pregar os quadros uma vez. Mas assim, da vida útil, ela não é barata. E é um exemplo que todo mundo usa. Então, excelente. Então assim, pra que eu preciso comprar uma se a média de vida, de uso durante uma vida da pessoa e da furadeira é assim, de 10 minutos, que seja. Assim, somando todas as horas. Tô alugando minha furadeira. Vamos alugar, exatamente. Vamos fazer um fleet de furadeiras. Então como começaram a pensar isso? Tá, mas tem coisas que você não precisa ter. Você pode alugar quando precisar e chegou no carro, né? Essa economia compartilhada até com a casa, o Airbnb, Sim, né? É o melhor exemplo de desapego total, né, da coisa. Mais Chamar que o um carro, cara, até. Tipo, o carro é como a casa, mas a casa é a casa, É né? a E o casa. Airbnb virou uma Exato. economia compartilhada boa. De exemplo. Então, com isso da economia compartilhada, a gente tem uma moeda nova, que é a reputação. Caraca, Que puta, é é isso o aí. que- É isso O aí. que a tecnologia também nos permitiu criar, né? O dinheirinho novo. Sim. Quase de banco imobiliário, né? Daqueles de mentira. Mas se você não tiver reputação, você não anda de Uber hoje, você não fica em Airbnb, você não aluga teu carro, você não deixa alguém alugar teu carro, você não vai emprestar furadeira pra quem não tem reputação que vai cuidar. Exatamente. Então, assim, a reputação é tudo, né? É o fórmula. TripAdvisor, é tudo que tá aí, né? Exatamente. É a página no Facebook que se avalia das coisas. Exatamente. Então a gente fica, às vezes, muito tempo ainda... Quando você falou esse negócio de pensamento do passado, eu até pensei que realmente tem a ver com... A gente fica preocupado com a regulamentação. Quem vai dar? O governo vai dar? Vai ser feito como? Claro que é muito importante. A gente até estava falando isso. Políticas públicas que privilegiem. Mas até quando a gente conversou outro dia, você estava falando isso. A política pública vem depois, geralmente, dos acontecimentos. Infelizmente. E não, Junto, né? e não junto. Ou Antes, até, ou até tentando antes. antecipar, né? E criar um ambiente para aquilo se desenvolver. E a gente fica muito preocupado com essa questão assim, mas como que está sendo regulamentado, quem está visualizando? E isso acaba que o próprio usuário resolve. Então a política pública realmente tem que vir antes. O depois, o durante ali é o mercado, assim, que está resolvendo. Exatamente. Com certeza. Eu não quis puxar muito para esse lado, esse é o lado que eu mais amo do assunto todo, mas realmente, se a gente for resumir, é isso aí. O governo poderia tentar ir na frente para já criar a plataforma toda para que essas inovações do mercado aconteçam. Até só pra, assim, a dissertação da Luciana é muito baseada nisso, assim, né? De, assim, legal, você tem o car sharing, os exemplos pelo mundo, mas como que o governo tem que agir pra que isso seja viável, né? Como E que não estrague a cidade, que né? não Para não estrague, trazer né? mais carro para a cidade também. Porque assim, até tem uns dados aqui, né? Eles variam um pouco, mas assim, aquela ideia de que o carro compartilhado, ele consegue tirar, em média, às vezes, sei lá, 9 carros de circulação ou 15 carros. Dependendo É uma de como média, for, depende É da isso, cidade. varia 9 a conforme 15. alguns estudos, assim, mas eu acho que
inevitavelmente ele consegue fazer uma redução, um benefício para a cidade, né? E melhora esses deslocamentos, assim. Mas essa questão que você falou da reputação, puta, eu acho que essa que é a grande chave. Como é que é? É a nova economia mesmo, assim. Porque você se preocupa com quem você é, quando você atende. Isso a gente tá sempre o termo meio sendo vigiado, assim, né? O que, enfim, é uma outra pira também, mas você tem que estar sempre muito preocupado com aquilo, como você reage, como você e assim, tem que evitar peidar na frente dos amigos. Sua reputação tá contando bastante. Né? Serve tanto para o consumidor quanto para quem está oferecendo o serviço. Exatamente. Né? E nisso também, agora, acho que cabe a gente, dessas novas formas de pensar o carro e da economia compartilhada, principalmente, acho que cabe a gente falar um pouquinho do Uber. Assim. O Uber tá aí forte nos últimos anos, né? No Brasil, acho que faz um ano que ele... faz um ano e meio, mais ou menos, que ele tá no Brasil, ainda... Em questão de políticas públicas, ainda patinando muito, assim, aqui no Brasil. E não só no Brasil, em várias cidades do mundo ainda tá muito discutido, assim. Mas o próprio fundador do Uber, quando ele dá palestras ou ele conversa sobre a empresa, quando você lê a história da empresa, ele leva muita discussão para essa questão de como otimizar essa relação do transporte individual do carro como posse. Assim. Então, ele levanta essa bandeira que a Uber, né, que a empresa Uber também veio para solucionar esse problema urbano, para permitir que outras formas de transporte, porque essa questão do de porta em porta ainda é, que nem a gente falou, muito necessário em várias situações, né? E hoje, aqui no Brasil ainda não tem o sistema que eu conheço, eu acho que não tem, mas o Uber também, o aplicativo, ele permite que você faça car sharing, né? Na verdade, que você faça caronas juntas, né, com um motorista de Uber. Eles começaram a identificar ao longo do uso, principalmente nos Estados Unidos, eles começaram a identificar que no mesmo horário, em localidades similares, pessoas pediam Uber e iam para localidades próximas, que tinha a ver com o sentido de origem e destino dos horários da cidade. E como eles podiam otimizar esses deslocamentos. E, na verdade, a grande maioria das cidades, acho que todas as cidades, tem uma característica isso, de origem e destino nas cidades, que se você faz uma pesquisa, você consegue ver vários dados, assim, de pessoas que estão indo do mesmo lugar para o mesmo lugar em horários semelhantes. Você pode reparar isso quando você tá indo pro lugar, a pista tá limpa e do outro lado a pista tá bem congestionada. Assim, você passa dando risada do pessoal, mas é porque eles estão no sentido que todo mundo vai. Você tá na contramão ali, você tá fazendo o horário errado. Você trabalha de madrugada. Você é arquiteto, né? Então, e nesse sentido eles começaram a oferecer essa opção de você, tem mais gente que tá fazendo esse trajeto, você gostaria de dividir? Hoje a gente consegue dividir com os nossos amigos, né, também a corrida, e isso já é dividido com o cartão de crédito também. E também agora eles permitem que você, usuário, que você tem o carro, o usuário individual, você possa oferecer carona pros seus vizinhos. Tamo indo. Então ele faz essa possibilidade também. E já divide no Uber ali o valor. Divide no Uber também a questão dos isso custos. não é muito diferente do que eles fazem já, né? Não é. Só que é um pouquinho... não é o motorista Uber, né, necessariamente. É o cara que vai dar carona pros vizinhos, assim. E é mais fácil de cobrar, porque daí você não precisa ficar pedindo pro cara. Né? Me dá 10 aí. Pela carona. Você quer entrar na polêmica do Uber e táxi, regulamentações trabalhistas do Brasil, porque tem um mundo à parte que isso pode ser discutido. Não somos a favor e contra ninguém. Exatamente. Por enquanto, é isso? É um mundo bem à parte. Mas o que aconteceu? Eu tenho opinião, mas eu não conto. Não conta. Mas com a entrada do Uber, primeiro que tem outras empresas, também tem uma empresa espanhola que é grande, tem outras empresas no Brasil, tem outras duas atuando. Na China tem duas bem fortes também, tipo Uber. Então tem outras empresas e também as empresas de táxi, elas estão também meio que se reinventando, de certa forma, né? Elas estão revisando custos, facilidades, também estão começando a trabalhar com avaliação. Então, as coisas vão se mexendo e a tendência é ficar melhor para o usuário. Acho que essa chave de você ter mais alternativas de transporte para diferentes fases do teu dia, diferentes fases do que você está fazendo, que é o negócio, né? Às vezes você está com mais pressa, às vezes você está com problemas, às vezes você precisa levar alguma coisa, às vezes você não tem onde estacionar, então é melhor, mesmo você, de repente, pegar um carro, né, nesses pontos que você poderia deixar, não seria legal, porque é ruim de estacionar. Então, quanto mais múltiplas soluções de transporte que a sociedade tem numa cidade,
Não, exato. E eu acho Melhor. que essa é a chave, assim, é a diversidade e diferentes possibilidades de deslocamento, assim. E por isso que eu acho que daí o governo também tem que passa a ser uma política pública isso, entendeu? Nesse sentido, assim, é legal, é bom ter metrô, é legal, mas tem que ter ônibus, tem que ter espaço para bicicleta e tem que ter carro compartilhado e tem que ter uma diversidade, assim. Porque são deslocamentos relativamente diferentes, né? Você vai usar conforme a tua necessidade. Exatamente. E uma coisa que o carro compartilhado entra bastante é às vezes é o deslocamento, que a gente já falou aqui, mas é o de porta em porta, porque não é o que o ônibus vai fazer, né? Então, e tem essa questão também de inclusão de outras pessoas que jamais teriam acesso a um veículo. Ou que jamais teriam acesso a alugar um carro, por exemplo, por ser muito caro. Então você permite um acesso a essas pessoas a fazer, por exemplo, uma compra num mercado mais distante que é mais barato. E essa família pode alugar no final de semana por 2 horas e fazer essa compra. Então, assim, é transformar um pouco essa questão do carro menos individual e tornar ele mais democrático para diversas pessoas poderem usarem. Assim, Exatamente. Né? Isso que eu acho que é muito positivo assim, para a cidade. Até puxando o gancho, teve uma cidade que eu acho que foi Seattle, que fez um programa para emprego para pessoas que moravam na periferia e não tinham acesso a transporte público, para que elas pudessem alugar de graça um carro compartilhado para ir para sua entrevista de emprego e também para levar filhos na creche. Então, naquele momento, se eles comprovassem que estavam fazendo isso, eles podiam ir de carro gratuito pagaria. ou era um preço bem mais barato que o governo subsidiava. Que legal. Nesse sentido, super o carro vira um modal hiperdemocrático. De inclusão, né? De dessa inclusão, pessoa. exatamente. E, assim, essa questão que você acabou de explicar, da multimodalidade, é o que mais está acontecendo. Tantas montadoras que estão se revendo, né? Ou revendo o seu escopo para começar a criar serviços de mobilidade. Porque esse vai ser o futuro. De acordo com o tipo de viagem necessária, é um tipo de modal que você vai precisar. E, por exemplo, se você sair de bicicleta, tá? Você tem um bike sharing, um serviço de bicicleta compartilhada bom na cidade, junto com vários outros que a gente falou. Dá para dar um exemplo numa ida pro supermercado, essa multimodalidade. Você sai de bike sharing, né? Pegou na frente da tua casa e tá indo no meio do caminho, caiu uma chuva animal no trajeto. Você pega o ônibus e vai até o mercado. Só que daí você volta com compra. Aí você tem um carro compartilhado ali na frente, um car2go da vida, que você pode parar na frente da tua casa, você entra cheio de compra, Puta, olha deixa, só. e daí fechou a multimodalidade. Só faltou andar na calçada, né? Caminhar. Puta, Mas eu ia você pegar anda esse carro uma compartilhado e parte. deixar na frente aqui de casa. E daí Acorrentado. acorrenta ele. E não deixa ninguém pegar. Não, mas Não deixa cara, pra é ninguém genial esse teu exemplo. Tem uma pessoa que trabalha no IPU que falou uma vez, isso eu achei perfeito. A multimodalidade é a possibilidade de você mudar de ideia, ou você mudar de modal no meio do caminho, Excelente. se você tiver um imprevisto. Sim. E é isso, é você sair de bicicleta e voltar de carro compartilhado, passando pela calçada, pelo ônibus, pelo tram, pelo qualquer outro que seja, Sim. né? Pra um tipo de viagem. E o objetivo é você fazer o Grand Slam, assim, numa viagem só, assim, usar É. todos. Aí tua reputação aumenta, cara. Esse aqui é o Super Rider, né? Pegando Pokémon ainda. O que eu vi, assim, que tá acontecendo até no Brasil, assim, porque isso parece, assim, que é um movimento que já aconteceu, de certa maneira, nos países de primeiro mundo. Isso eu acho até um detalhe interessante, assim, porque a gente começa a aplicar essas coisas agora, né, nos países, tipo, nosso, assim, mas já tem muito aprendizado do que deu certo, do que não deu certo, de como aplicar, de como não aplicar. Então, até assim, isso é uma das vantagens de ser no terceiro mundo, assim, porque isso já foi aplicado lá, então a gente pode aproveitar as coisas positivas. Evidente que a gente tem que fazer algumas adaptações em relação às nossas realidades, né? Mas parece que o carro compartilhado, ele tem uma tendência, assim, nos países emergentes, ele tá tendo um crescimento muito grande. Então tinha lá um dado que nos últimos, não sei se 5 anos, assim, dobrou a quantidade de empresas que entraram nesse mercado de carro compartilhado, assim. E uma das coisas que eu vi aqui que estão acontecendo no Brasil, assim, surgiram várias empresas, né? Então a Luziana já citou algumas, mas tinha a Fleet, a Pegcar, a Zascar, tem uma que é a Parp também. E assim, são empresas, algumas dessas são carros compartilhados, que fazem, né, esses modelos de compartilhamento. Tem outros que são essas questões de caronas, né, que fazem... Caronas. E assim, aí eu vi algumas empresas que eu achei mais interessante, que eu vi que uma que chama a Joy Car,
que ela tanto aluga para pessoa física, quanto para aquela questão que a gente falou de frotas, então de empresas também. As empresas talvez não precisem ter frotas de carros, assim como as prefeituras. Sim. Elas habilitam para determinados funcionários que têm o cartão e elas podem usar conforme a necessidade, né? E uma outra modalidade que eles também vendem, por exemplo, para usar dentro de condomínio. Então, se você tem uma vaga lá ociosa, o condomínio como um todo, né? Ou um prédio, assim, né? Uma garagem de prédio. Tem o interesse de ter 1 ou 2 carros compartilhados, eles não cobram para ter o carro compartilhado parado ali, mas qualquer um que tem o cartão, que tem o cadastro, pode usar, assim. Legal. Então, assim, são diversas possibilidades, né? E uma coisa que eu vi também que estava acontecendo em Fortaleza, que é uma tentativa, até quem for de Fortaleza, depois quiser dar uma atualizada nessas informações, mas é o que eles chamam de o carro elétrico compartilhado, né? Que eles chamam de Vamo. Cara, que nome bom. Qual que é o nome? Vamos. Mas que o Vamo significa, né? Veículos alternativos de mobilidade. Então eles estão fazendo alguns experimentos, assim. Cara, ótimo. Pegaram o nome bacana e desmembraram. Eu sabia que tinha uma sigla pra esse Vamos. Mas que é uma proposta de um experimento ainda, né? Em São Caetano, a GM, né? A GM Motors lá tá fazendo também um teste, que é o primeiro teste fora dos Estados Unidos, que é um sistema de carro compartilhado também, mas por enquanto só para os funcionários da GM. Então eles chamam de Mavem. Vem aí! E aí, você sabe o Silvio. Mavem? Então. Mas é... E outro que é uma Oi, que é uma bicicleta daí. E a última notícia que eu vi, que eu achei legal, que é de São Paulo lá, é que a prefeitura, também como parte de incentivo a essa questão do uso do carro compartilhado, liberou eles da obrigatoriedade do rodízio, né? Então eles podem circular livremente, e também de você poder estacionar em qualquer vaga pública, né? Aquelas que a gente põe o cartão do estacionamento e tal, que em cada cidade tem um nome, então, mas que em São Paulo acho que é cartão azul, se eu não me engano, né? Então, que é uma forma muito legal de incentivo, né? Quer dizer, você pode parar sem precisar pagar o carro na via pública. E aí a prefeitura, como forma de arrecadação, mas é R$ 4.200 anualmente, que ela cobra de cada veículo. Então, assim, você como empresa pagando R$ 4.200, você tem essa questão de liberação do rodízio e de liberação de estacionar o carro compartilhado. Quer dizer, tudo isso significa assim que as prefeituras e as cidades estão olhando que esse carro compartilhado tem grandes benefícios para as cidades. Então, por isso que é preciso fazer esse incentivo, e é preciso que também tenha uma postura, os órgãos públicos tenham uma postura mais ativa em relação a entender o que é bom para a cidade e para onde as cidades devem evoluir, né? Que isso que eu acho que é importante, assim. Posso puxar 2 coisas Manda bala. relacionadas ao que rapidinho. Pode não, Do claro. negócio do condomínio, em São Francisco e algumas outras cidades depois também fizeram isso. Eles começaram a diminuir a obrigatoriedade de vagas por unidade nos prédios. Quando tinha um carro compartilhado num sistema perto, daí eles definiram lá um raio do que é perto, ou dentro da própria garagem, que daí o condomínio fazia uma sociedade, um contrato com uma empresa de carro compartilhado. Olha. Então eles diminuíam o número e tinham mais espaço para fazer unidades, para fazer área pública, área, sei lá, de uso dos condôminos. E isso é super legal porque eles mudaram o código de obras. Porra, assim, seria a nossa lei do solo. E de edificações também. Sim. Das vagas mínimas lá. Porque unidade. hoje, vamos supor, aqui em Curitiba, no caso, uma unidade residencial precisa obrigatoriamente ter uma unidade de Exatamente. E nesses planos e programas, projetos, sei lá, que eles mexeram para que essa obrigatoriedade não fosse mais o principal, né? Sim. A principal parte do plano, com relação à garagem. E também surgiu uma questão de viagens induzidas, porque o carro começa a dar acesso a muita gente, né? Para quem não tinha, quem não pode comprar, pode começar a usar o carro. Então, tem algumas cidades nos Estados Unidos e na Europa também, mas é que eu estudei mais os Estados Unidos, né? Que tiveram problema com viagem induzida no começo, porque mais pessoas tiveram acesso ao carro e começaram a utilizar, porque daí, vou usar para uma vez por dia, pelo menos. E isso foi um problema, mas depois, quando as pessoas começaram a se ligar de quanto custava o carro, porque elas só perceberam o custo real do carro quando elas começaram a pagar por viagem. Isso acabou dando uma diminuição drástica. Então, o gráfico super subiu e, de repente, super desceu. As pessoas que tinham carro que começaram a perceber que o carro delas custava caro? Ou quem não tinha carro começou a usar, porque, né,
teve acesso, Uhum. mas daí quando via quanto custava, começou a parar pra Sacar, pensar, opa, né? mas peraí, não é tão barato assim. Uhum. E daí no início usou um monte, daí começou a entrar numa coisa mais racional. Quem Fatura do tinha- cartão de crédito, Exato. parou, bloqueou o negócio. Exatamente. Ou quem tinha 2 carros, por exemplo, ou quem tinha e daí casal, né? Uhum. Um deles começou a usar um monte, o que não usava o carro deles, Sim. usava o carro compartilhado. Só que daí começou a ver como é caro, porque vinha no cartão de crédito. Não é que nem o nosso carro que vem camuflado no seguro uma vez no ano, no IPVA uma vez no ano, e você nunca tem noção de quanto custa. Exatamente. Começou a vir e as pessoas começaram Todo a botar mês. no papel essa coisa do bolso, e daí também começou num gráfico pra cima e desceu pra ficar menos ainda do que era antes o uso do carro. Sim. Então as viagens induzidas acontecem, e a cidade, se não tiver junto pra regulamentar, pra definir melhor como esse transporte tem que ser feito, isso prejudica, Acaba né? vendo Porque- piorar, né? Exatamente, Aham. porque em ambiente como o nosso de Brasil e países em desenvolvimento, muita gente vai querer usar o carro e não vai se ligar, não tem essa consciência ambiental também e essa coisa de calcular quanto custa. Então a gente precisa regulamentar isso e cuidar para que as viagens induzidas não sejam piores ainda do que o sistema que a gente tinha antes, Sim. né? Não, até assim, um exemplo ridículo, tá? Mas nessa questão acho que é uma das empresas, eu não lembro qual exatamente, que eu vi, assim, o cara tava Ele começa com essa, né? Tipo, exemplo ridículo, vou colocar aqui isso pra ver. Mas é que tinha lá, por exemplo, por que você deve usar o carro, Sim. carro compartilhado? porque você diminui, você é ambientalmente mais sustentável, você diminui o carro. E daí tinha um assim, era tipo, pra você sair com uma gatinha. Sabe? Cara, não, é assim, Justo? justo. Então, assim, é essa questão do status ainda. E você ainda. pode alugar um carro até... Você aluga o teu status. Você sobe de Gente, nível dá social. dá pra alugar bolsa de marca. Ah, não brinca. Super! Sério? O dia que você quiser sair numa festinha aí descolada, você pode Aham. alugar uma bolsa de marca se você quiser. Olha, Que bom, legal. mudou a nossa vida agora, hein, Gabriel? Pô, dá pra alugar tudo então. Tudo. Tipo, olha, tendo reputação, troço. É, A exatamente. reputação é a nova moeda, é o Não é. crédito do futuro. Você E pode até esse tudo. negócio da economia, que é aquela coisa que eu acho interessante, assim, todas essas grandes empresas, né, do Uber, do Airbnb, do Facebook, é aquela coisa. O Facebook é o maior canal de comunicação do mundo sem produzir conteúdo nenhum, Exato. né? O Uber é a maior empresa de transporte Sem ter carro. algum. E o Airbnb é a maior empresa de hotéis sem ter nenhuma propriedade. Nenhum imóvel. Nenhum É. imóvel. É Então, lindo. assim, esse novo momento de uma economia diferente, Acho né? que a gente tem que abrir um escritório de arquitetura sem arquitetos. Ou sem projetos. Sem projeto. É. Olha. Os Opa, próprios vamos pensar clientes nisso, hein? fazem os projetos, então E você só assina. Beijo, Cal. Mas até só fazer também o gancho com quem você tinha falado a respeito de como é difícil fazer a questão do valor, de quanto custa o teu carro, o teu próprio carro. Eu né? não quero saber, não fala isso, eu não quero Não? saber. Não tô ouvindo, tô É ouvindo. muito caro. lá, É muito caro. Não, mas assim. Você fez a conta do teu carro ou você pegou um... Eu fiz eu fiz um carro aleatório. Ah, não espertão. quis saber o custo da realidade, né? Não, mas o que é interessante, porque o resultado final não é tão assustador. Ufa. Tá? Então eu vou repetir, mas eu vou falar assim. Então, tem lá na revista Exame, tinha lá rapidamente aqui. Simulei um carro de 40 mil reais. Aí você põe lá questão do seguro, IPVA, DPVAT, um combustível médio que você gasta por mês, questão de estacionamento, manutenção mensal, e ele te dá também um valor de depreciação ali, de acordo com a tabela FIPE, etc. Bom, um carro de 40 mil reais por ano, ele vai te custar, em termos de manutenção ou de uso ali, 14 mil reais por ano, tá? No mês, isso dá 1.170 reais por mês. Você Tá? acha isso pouco? Por dia, dá R$ 38,25 por dia. Então, assim... Por dia... exato. Então, assim, Sim, sim. evidente que o carro tem outras questões que são imprevisibilidades. Por exemplo, se roubarem o teu step, se baterem, enfim, se tem que assinar seguro ou não, etc. E outras manutenções que podem acontecer. Então, normalmente, esse gasto acaba sendo maior, né? Mas se você pensar, pô, R$ 38,00 por dia num carro de 40 mil reais, o que acontece? Se você pensar, vou usar carro compartilhado, né? Talvez saia mais caro se você usar todo dia um se carro usar todo compartilhado. dia. Então, esse que é o pensamento que é um pouco diferente. Então, a cidade tem que oferecer outros modais, outras coisas, para que aquilo que a Luiziana falou, de você poder usar diferentes, né, e mesmo no mesmo trajeto. E esse carro compartilhado, aí ele passa a ser relativamente barato para o usuário, né? Porque daí você não está usando todo dia, a mesma coisa que você queria usar um táxi todo dia. Evidente que vai ser caro.
né? É. Mas dá essa possibilidade, essa diversidade que é o legal. Né? Exatamente. Por exemplo, com 38 por dia, você pode usar, na média, aí, umas 3 horas de carro, de carro compartilhado. Por dia. Só que Pois você não é. vai usar isso todo dia. Pois é. Então, se você usar lá 2 vezes, 3 por semana, nossa, você já tem uma economia absurda. Sim. Só para aquela viagem que você precisa fazer mesmo. Exato. Né? é. E se a gente tivesse um Car2Go da vida aqui, nossa, não, é mais isso- perfeito ainda. Isso sem falar do dinheiro que você deixa parado no carro, né? É. Tipo, aquele capital É, que fica o- imobilizado naquela propriedade. É. né? Todas essas mudanças, né, que a gente tá falando que é tudo muito rápido e tanta coisa acontecendo, com certeza isso vai gerar um impacto grande nas cidades, né? Que como as cidades são, como elas estão, vai ter muita diferença. E tem uma questão que a gente não falou ainda, que também vai ter uma grande modificação no que é o carro e qual que vai ser o futuro das cidades, enfim, que é o carro autônomo, né? Que eu tava vendo o TED Talks lá do cara do Uber, no final do TED dele ficou a entrevista lá, as perguntas, e perguntaram pra ele, mas o que você fala pro cara que quer ser motorista do Uber e agora a gente tá nessa discussão de carro autônomo, aí o que vai ser? Ele falou assim, eu acho que é um troço que vai acontecer, e eu acho fantástico que aconteça o carro autônomo. O Google tá pesquisando, a Apple, o Tesla, as grandes montadoras, e eu acho fantástico. E como eles, a gente também vai se reinventar, e as coisas vão acontecer. Só que eu acho que essa transição não é tão rápido quanto a mídia talvez especule e as pessoas pensem. Principalmente o período de adaptação. Ele acha que vai ser uma coisa muito longa. Então é o seguinte, o carro autônomo é o carro que não precisa do ser humano ali para dirigir, né? Então, assim, tem vários níveis de autonomia que o carro pode ter. No nível mais baixo, vamos dizer, aquele Park Assistance, que é de assistência para você estacionar, é o Cruise, que é o piloto automático, é o controle de estabilidade que tem nos carros, o Brake Assistance, que também existe. Esse primeiro Que é o nível... Brake Assistance? Brake Assistance tem vários carros. É assim, tipo, o carro, se ele tá andando até 40 km por hora, até 30 km por hora, se ele vê um obstáculo na tua frente, como um carro que parou repentinamente, ou um pedestre que atravessou na frente do carro, ele freia automaticamente. Você pode estar pisando no acelerador, o carro vai parar. Todas essas coisas que eu falei existem hoje, tá no mercado, tem no Brasil, vários carros já tem, assim, sabe? O carro 100% autônomo tá na outra ponta. É o carro que não vai precisar do ser humano para nada, porque ele pode andar sem nenhuma pessoa dentro, inclusive, né? E várias montadoras estão trabalhando, que nem a Renata falou, várias montadoras estão trabalhando para chegar nesse produto. Prazo, assim, pra você ter uma ideia. O Google anunciou que até 2019 vai colocar à venda um carro 100% autônomo. A BMW deu o prazo para o ano de 2021. A Mercedes também 2021. Então, assim, são 5 anos. É muito pouco tempo. Outra empresa que está pesquisando muito sobre o carro autônomo e está investindo nisso é o próprio Uber. Porque o Uber, hoje em dia, ele fica com 20% do valor das corridas. Então, tem 80% que fica para o motorista. Se for carro autônomo, ele fica com 100. Então, em Pittsburgh, o Uber lançou esse ano o primeiro serviço de transporte de carros autônomos no mundo. Ah, é? Então, assim, ele funciona para quem pede o Uber X e só está disponível para pessoas, assim, tipo usuários frequentes, só está disponível para usuários bem frequentes. Então, o cara não sabe que ele vai fazer uma corrida com carro autônomo. Quando ele pede o Uber X, ele pode receber um aviso no celular dele falando, você foi selecionado para o nosso teste com o carro autônomo. Você quer? Você quer? Se você quiser, você não paga a corrida. Mas pode morrer. É o risco que o cara corre, Você né? não pode pegar o volante no meio da viagem pra interromper. Não, Acho que então, nem o que tem que volante, acontece? né? Não, tem volante, Tem? tem volante. O que acontece é o seguinte, é um carro adaptado, né? Não é um carro marca Uber que não tem volante. Se não me engano, é um Ford Fusion adaptado para dirigir sem motorista. Então, o lembrete vem com mais um senão. Só pode 2 passageiros. Porque daí a indenização vai ser menor.
Não, mas por que 2 pessoas? Porque no banco da frente tem um motorista, no banco do motorista, que tá ali para alguma emergência, para assumir o comando. É um condutor, o auxiliar da autoescola, assim, né? Tipo esse cara, exatamente. Que tem o freio Exato, e o Cazu. acelerador. Exato. E no banco da frente do passageiro da frente, tem um engenheiro lá, acho que da Ford, não sei, que vai relatando tudo ali, vai vendo o que tá dando certo e o que tá dando errado. Então, é um experimento e a Uber tá em cima legal. disso. Então, assim, eu vi algumas reportagens dos jornalistas que fizeram essa viagem para ver como é que é, e eles falaram que a viagem é normal. Não é perfeita, tem alguns problemas, mas corre normalmente. Então, o que acontece é que várias vezes... Bom, primeiro, uma das coisas. O motorista que não dirige, ele tá sempre com a mão no volante. Aham. Por vários motivos. Um deles é porque a lei exige, Lógico. né? E Verdade. o outro Eu já levei uma multa de ficar com o braço no Então, janela. e o outro é que, com uma certa frequência, o carro pede para ele assumir o controle. Então, em alguns momentos, eles relataram, por exemplo, tinha um momento da viagem do jornalista que tinha um carro estacionado na contramão. Então, o carro do Uber percebeu isso e falou pro motorista, acendeu o sirene vermelho, caralho, lá, falou, não, você pega, tá com você, não sei o que tá acontecendo, meu Deus do céu. O mundo tá louco! É um cara... E uma outra situação que foi relatada foi que o carro pediu pro motorista assumir o controle sem nada, assim, sem nenhum perigo aparente. Então... Tava cansado. Cansou. Então, assim, ele não tá preparado pra sair sem motorista. Mas isso eu acho que assim, se você pensar 10 anos atrás, o carro vai estacionar sozinho. Todas as tecnologias que você falou que já estão hoje comumente em qualquer veículo. O carro estaciona sozinho, ele freia sozinho, não sei o quê. A gente hoje já incorpora isso como beleza. Tipo, eu vou comprar um carro e vai estar lá. E é isso, e que genial, e a gente passa a usar. Câmera de ré, sensor de traseira. Aos poucos essas tecnologias vão entrando e o carro vai ficando, é o que eu imagino, assim, ele vai ficando autônomo, né? Não precisa ser necessariamente de um dia pra noite. Cada vez vai ter mais recurso autônomo. Isso, exatamente. O que acontece que eu acho é o seguinte, as principais montadoras estão com o objetivo do carro autônomo. E elas, assim, são muitos sisteminhas que vão compor esse carro autônomo. À medida que esses sisteminhas vão ficando pronto, elas vão lançando no mercado. E testando, né? Mas assim, lançando no mercado para você ter o diferencial, para você ir conquistando valor, né, no produto que você está lançando. Não, mas esses carros, inclusive, esse carro do Uber, ele vê sinal vermelho. E vê sinal verde. Inclusive, diz que lá em Pittsburgh tem, não sei bem como é que é, mas tem alguns sinais, assim, que o sinal tá vermelho e o cara pode cruzar se não tiver ninguém, sabe? É que tem umas conversões que você pode fazer sempre. Tem, são né? livres. Quando a conversão é à direita, dando preferência ao pedestre. Isso. O carro não passa sinal vermelho. Então, a galera de trás disse que fica putaça com o tal do Uber que não passa o maldito sinal vermelho. Nem esses. Entendi. Nem esses, né? Eu acho que o que vai acontecer também é porque as cidades precisam se adaptar. Isso. Não é só necessariamente o carro, evidente que o carro precisa desenvolver diversas tecnologias, mas as referências também dentro da cidade, elas vão ter que começar a inserir essas coisas. Então, se nesse sinaleiro é permitido fazer uma conversão para a direita, mesmo no sinal vermelho, talvez ali tem que ter uma comunicação entre o carro e a cidade e o carro, né? Não, mas uma das principais questões é se acontece um acidente, né? Quem que é culpado, quem que não é, se matar alguém. Assim, tem um monte de coisas aí, um monte de coisas ainda que precisam ser resolvidas, que deve estar em putas discussões aí sobre o que tem que fazer, né? Espero que esteja, né? Já estão fazendo discussões de política pública para isso também. Essa questão da culpa do acidente é muito intrigante, assim, para mim. Porque se um carro autônomo atropela uma pessoa, a culpa é do dono do carro? A culpa é da montadora? A culpa é da pessoa? A culpa é da vítima? Não, mas... vítima. Não, é que talvez... tem gente que se joga, né? Tem gente que se joga, mas vamos dizer que não se jogou. Ele atravessou... Nossa, tem muita coisa pra ser considerada. Mas é porque assim, por que implementar essa tecnologia? A grande questão com relação a essa tecnologia é justamente a segurança. É a principal a vantagem apontada pelos desenvolvedores. Se você for pensar que você não vai ter o carro autônomo só porque você não tem onde pôr a culpa, e na verdade do outro lado você está diminuindo muito mais acidentes, porque a máquina é muito menos suscetível à falha do que o homem. Exatamente, essa é a ideia, que a falha
do homem é maior, sabe? Problemas no trânsito por embriaguez não vão mais acontecer. A não ser que o cara esteja bêbado a pé e se joga em cima do carro, né? Como você falou. Mas... Você pode sair pra balada e falar assim, meu carro veio me buscar depois. Exatamente. Assim, Exato. acidentes vão acontecer, mas vão ser menos graves, talvez, e vão ser muito mais raros, né? Tem muito mais recurso de segurança, né? Esse negócio do carro parar sozinho. E assim, uma coisa curiosa que aconteceram, duas coisas curiosas que aconteceram esse ano, foram 2 acidentes que já aconteceram com os carros autônomos. Um deles com o Google, o carro do Google estava em tese na rua, foi trocar de faixa e, tipo, tinha um ônibus do lado, assim. O carro atropelou o ônibus, entre aspas. Achou que podia, né? O carro autônomo não viu o puta ônibus do lado dele e bateu no carro. É tipo o Chihuahua e o dog alemão querendo brigar, assim, o Chihuahua... O Chihuahua é o mais macho, né? E o outro foi o primeiro acidente fatal com carro autônomo, que foi da Tesla, né? que foi com o Tesla Model S lá. Assim, o Tesla que está hoje em dia circulando nas ruas, ele não é 100% autônomo. Ele tem, conforme eu comentei assim, dos outros carros, ele tem alguns recursos de autonomia. Nesse acidente em especial, ele estava em um desses modos autônomos e nem o carro, nem o motorista viu uma manobra brusca de um caminhão. Então o carro se enfiou debaixo do caminhão, fudeu tudo e ainda saiu andando, assim, tipo 30 metros, continuou andando até bater num muro e parar. Não viu mesmo o acidente Não, assim, tipo... e arrancou o capô inteiro do carro, assim, o teto do carro inteiro. Chega, Gabriel, já deu pra entender. E continuou andando mais um pouquinho, assim, sabe? As pessoas questionando, bom, então a gente tem que ter medo do carro autônomo, meu Deus, a gente vai entrar na máquina assassina. São os robôs dominando Tipo o o mundo. Robocop, lembra que tava todo estourado e continuava andando? Continuava andando. Tipo o Robocop, cara. O grande chamariz é realmente a segurança, mas tem outros problemas que a autonomia dos automóveis vai solucionar. Então, tipo, eu listei alguns, assim. Em primeiro lugar, assim, um que eu achei bem interessante. O carro autônomo, ele vai proporcionar um novo meio de locomoção para pessoas que hoje não têm condição de dirigir. Idosos, cegos ou cadeirantes vão poder pegar o carro e assim, sair. Vão ter essa autonomia que a gente tem de ser levado até a porta ali, né? Sem precisar de um chofer. Assim, pode ser que aumente a produtividade da população como um todo, porque vai possibilitar que as pessoas possam trabalhar ou socializar enquanto estão sendo transportadas, né? Isso eu acho muito legal. Né? Podem ter reuniões no carro, pode, sei lá, passar um tempo com a família também no carro, ou podem aproveitar enquanto está indo para o trabalho para já fazer aquele trabalho inicial ali, ler um jornal, ver os e-mails, ouvir o podcast. Ouvir o podcast. Mas já dá pra ouvir dirigindo, né? Do Arquipapo. Mas assim, mas pode ouvir de galera. Pode ouvir de galera. Dar carona pra galera e ainda comentar sobre o podcast. Exato, vai virar uma discussão ali. Até lá a gente vai ter um carro autônomo do podcast. Só toca Arquipapo. É o Arquicarro. Bom, outra coisa, com certeza vai diminuir consideravelmente os congestionamentos na cidade. Essa é ótima pra cortar, né? Com certeza vai diminuir drasticamente os congestionamentos na cidade. Isso não só o carro autônomo, né? Todos esses sistemas que a gente falou. Por quê? Não, mas o carro autônomo por um motivo completamente diferente. Diga. Porque como o sistema ele é menos falho, os carros eles podem andar mais próximos uns dos outros. Hoje para você se sentir confortável, você tem que andar a 3 metros do carro da frente, mas um carro autônomo pode andar 50 centímetros. Porque ele tá cheio de recursos de segurança que resolvem qualquer situação. Ele se guia pelo que tá no entorno, né? Ele lê o entorno com uma precisão e com uma rapidez mais eficientes do que as nossas. Claro. Então, ele tá vendo um carro ali na frente, se ele tá a 50 km por hora, ele sabe que se ele tiver a, 2 metros, ele pode parar sem bater. Claro. Então ele vai se ligando nisso e Muito vai indo. interessante esse recurso mesmo. Exatamente. E daí a gente começa a entrar
no nosso meio de conhecimento, que é a arquitetura. E como que essas modificações na tecnologia dos carros vai mudar a cidade, vai impactar na cidade. Então a primeira coisa tem uma relação a isso, na proximidade em que os carros vão Circular um do outro. circular. Então, uma rua que existe hoje, que é usada por esses carros arcaicos que a gente usa hoje, que tem vamos dizer, uma rua... Passado que a gente tem que conviver. Uma rua com uma caixa de rodagem de 10 metros, sabe? Que é uma via de 2 mãos. Então você tem uma pista que vai e uma pista que vem. Com um carro autônomo, com uma caixa de 9 ou 10 metros, a gente consegue fazer 3 ou 4 fileiras de carros. Porque os carros podem estar, tipo, a 20 centímetros uns dos outros. A forma de automaticamente. circulação viária, na verdade, pode ser muito diferente. Muito diferente. Até essa questão de mão, talvez seja outro conceito. Exatamente. Porque aí a gente Na pode... Índia já funciona assim. Vale qualquer coisa. Pode tudo. Não, mas eu acho que isso aí é uma desconstrução que daí pode desconstruir tudo, assim. Tudo. O carro. Exatamente. O que é o carro? Não, calma. Não, carro é carro. Não, e eles se comunicam entre Por si. que o carro precisa ter esse formato pra 4? Não. Daí que muda o DNA todo. Por que ele não pode ser só um? Não, exatamente. Cazu, se você for ver o Pode protótipo... virar um ônibus. Não, provavelmente mas- nesse aspecto o ônibus também mas vai ser autônomo. Assim, com certeza. Exato. Transporte de carga, a primeira coisa que vai virar autônomo. O foco da Mercedes é em transporte de carga. Mas o carro protótipo da autônomo da Mercedes, por dentro, ele é uma sala de estar para 4 pessoas. Assim, são 4 fazendo poltronas. Eu quero fazer projeto de carro autônomo. Olha lá, mercado de Vai ter trabalho. interiores para carro autônomo. Nossa, vai ser uma sala de estar. Vê? Puta que pariu. Papel acho- de parede e tudo. Então, e nessa questão das ruas, do tamanho das ruas e tudo, aí se você precisa de menos espaço para dar vazão ao mesmo número de carros, daí o céu é o limite para a imaginação, né? Você tem lá uma rua de 10 metros de largura, você pode fazer o que com ela, né? Pode melhorar muito o ambiente urbano com Sim, esse lógico. espaço extra que Sim. você está ganhando, né? Então a gente vai estar meio que voltando para uma... Para as cidades e para as pessoas. Pra cidade, E tudo volta ao Yangel, o grande mestre. Super. né? E resgatar também para criar espaço público, ou para bicicleta, ou para calçada, ou para parklet, para coisas do gênero que estão surgindo hoje, até com os carros como são. Não, e fazer, agora. eu acho, assim, parece piada, né? Mas eu faria, por exemplo, vias exclusivas pra bicicleta, pra patinete, pra skate, sabe? Assim, eu acho que ter essa diversidade também é interessante, né? Vou dar com o Papai, cachorro, não. eu quero minha Como é que faixa é? exclusiva de passear com o cachorro. Como é que é aquelas, sabe, lembra aquelas bolas que tinha quando criança que ia pulando, assim? Não tinha? Pogobol. Pogobol. Faixa exclusiva pra Pogobol. Provavelmente o número de carros venha a cair com essa autonomia dos veículos. Porque muitas famílias vão resolver sua vida com um carro só. Então aquele negócio que a gente estava falando de sair com o carro e de manhã deixar o carro estacionado no trabalho e depois voltar só de noite, de repente o cara vai com o carro volta sozinho pra casa, aí leva a filha na escola, aí volta sozinho pra casa, aí... Vai no mercado. Não, leva a criança Leva na o filho pro natação, mercado. Então, sabe? E no final do dia vai buscar o cara e a esposa dele no trabalho de E novo. reúne todos e serve a janta ali. Pô, sensacional. Sensacional. Não, e Talvez ele a que gente não precise gerencia. mais de casa. Olha, puta que eu pariu. É um motorhome autônomo. Cara, que Cara, paradigma. motor... Nossa! É tudo que eu queria na minha Não, vida. vocês sabem que a gente é arquiteto, né? Que a gente constrói edificações. Não, mas pode não Você existir. pode construir carros. Não sei se eu tô preparada pra isso. Caralho, Mas isso é mudou verdade. tudo, né? Eu tava na dúvida se com isso ia ter mais carro na rua ou menos. Nesse ponto, pensando de privado, assim, com certeza pode diminuir. Sim. Porque uma família vai ter um carro, se isso funcionar mesmo. Mas também pode ter mais carro na rua se a gente pensar na facilidade que ele vai trazer. É Né? verdade. Mais gente pode querer ter ter acesso. carro. E se ele for acessível também, É verdade. é só o futuro que vai falar também, né? Pra gente saber quanto... Não, eu acho muito louco pensar que a gente vive tempos que, na real, a gente pode estar falando disso e vai ser outra parada. Mas você falou do volume de carros nas ruas. Talvez venha a subir, mas você vê o fôlego que a cidade ganha só pelo fato dele ser Sim. autônomo. Sim, sim. Porque vai caber mais carros na rua. E outra coisa, os espaços
para estacionamento nas áreas centrais não vai mais precisar Não. existir. Porque o cara o carro vai deixar o cara lá no centro e pode E voltar volta para pra casa. Exatamente. Mas eu acho Essa muito parte é legal se o carro autônomo não for necessariamente privado. Não for seu, da tua família. Se ele puder ficar aí pegando geral. É isso que Ele te deixou no trabalho Não, mas e pegou um cara que tava ali. já leva do Não, carro lógico, compartilhado, Pra não ter essa viagem de retorno à casa desperdiçada, né? E, não, Sozinho. e se você pensasse que o troço tem uma inteligência de sistema, todos os carros eles estão interligados, então essa distribuição de frota é feita Não. pela inteligência artificial ali mesmo. Eu acho, e é exatamente isso que o Uber está planejando com essa autonomia dos carros. Mas aí que tá o que a gente falou no começo. Não adianta ter essa utopia dizer que nem as pessoas não vão mais ter carro, porque o carro Sim. é um bem e o carro pode mudar, mas o fato de você ter vai mostrar o status que você tem. Então você pode ter uma Kombi autônoma ou você pode ter um Porsche autônomo. Então ainda vai existir essa diferenciação. E ainda vai ter o Uber X, Uber Black. Pois E é. assim, mas eu acho que assim, vai caber pra todos. Vai ter a família que vai ter o carro, vai ter família que vai ter 4 carros, e vai ter muito do transporte. Mas eu acho que assim, público com é legal auto. porque começa a ter uma mudança de mentalidade. Porque assim, é evidente que para quem não tem uma condição financeira bacana, num país como o nosso e tal, é muito difícil comprar um carro. E esse cara não tem opção de ter. Né? Mas você vê um movimento de várias pessoas que, em teoria, teriam dinheiro para ter carro, ou às vezes 2 carros, e muitas vezes estão optando por ter uma vida sem carros, assim, né? E isso é interessante, porque é evidente que tem uma questão de status, mas para muitas pessoas deixa de ter esse significado. Para muitas né? pessoas não tem. aham. Assim como a Luiziana falou que estava na Europa, e assim, você tá lá morando por 1, 2 anos, dificilmente você vai comprar um carro, porque você tem uma rede de infraestrutura que te permite circular. A gente tinha falado lá, eu tinha falado que a partir de 2019 ou 2021 vão começar a surgir os carros 100% autônomos. Eu li que o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica do Canadá estima que em 2040 75% da frota do país vai ser autônoma. Caramba. Uau. 2040 No Canadá. no Canadá. É que isso que eu falei um pouquinho antes, até, é que de qualquer forma, vai surgir o carro autônomo, mas como que vai ser essa transição entre existir carro comum, claro que, né, Como é que eles vão conviver, né? a gente não vai jogar fora tudo que existe aí, Não. compactar e começar do zero, né? Não, e pra gente vai ser ótimo, porque a gente vai estar mais velhinho, A gente vai precisar do autônomo. a gente vai precisar do autônomo. Então Pois é, super tem uma legal. coisa que também fico intrigada pensando nisso de carro autônomo, que a gente reclama hoje de carros com uma pessoa só, né? Tipo, até tem as pistas lá pra HOV, né? Que é o High Occupancy Vehicle, que se tiver mais gente no carro, você pode ir mais rápido. Uhum. Com o carro autônomo, Como vai é ter que vai carro ser? sem ninguém. Não é pior ainda? Não, mas o carro sem ninguém vai estar buscando alguém, né? Eu sei, mas assim, vai ter muito carro sem ninguém Vai. andando na rua. E eu não cheguei a uma verdade. conclusão disso ainda. É, né, que na verdade um trajeto vai criar sempre um trajeto a mais se ele for privado, que ele tem que voltar Vai. pra por casa isso, dele. Vai. por isso a questão pública dele, Vai. o uso público, tipo Vai. Uber, assim, que ele te deixa em casa, mas na volta você já compartilha ele com alguém e ele traz, vai evitar isso. Porque essa viagem sozinha é uma viagem não sustentável. Sim, daí. é um gasto de energia, De é um tudo. gasto de espaço. Exatamente. E alguém tá pagando por isso. A Alguém tá cidade tá pagando na questão Não, é do espaço e o dono do carro, público ou privado, tá pagando por aquilo. É. Não, tem que Pela desenrolar a propriedade, com certeza. assim. Eu acho que essa coisa do carro público vai chegar logo. E tá mais próximo do Sim. que a gente É que imagina. é a otimização do sistema, que já tá ali, que já tá. Ele foi feito pra estar andando o tempo inteiro, praticamente. E não tá, né? Você não tá usando nem É a um otimização do sistema. É. do potencial do carro. Então, só pra falar da sustentabilidade de viagens e de Boa. modais, pra ver qual que polui menos, a viagem mais sustentável é aquela que não existiu. Então, assim, se você puder estar perto do lugar, né, é aquela que não acontece. Sim. Então, quanto mais perto ou menor ela for, é ótimo. Então, Melhor. a gente sempre tem que pensar, além de tudo, eu preciso ir com o carro, eu preciso ir com aquele modal, né? Eu preciso ir mesmo, né? Tipo, hoje com a internet dá pra fazer tanta coisa. Então, Trabalhar em casa. se a gente for tentar ser sustentável, usar menos Sim. possível. E isso é uma influência direta no formato das nossas cidades. Com né? certeza. Quer dizer, como que a cidade permite que os deslocamentos aconteçam, sejam menores e que também, enfim, aquelas discussões sobre diversidade acontecendo nas quadras, que as pessoas precisam se deslocar menos, que elas interajam mais na rua, nas Exatamente. calçadas e possam andar mais a pé, por exemplo.
E só um detalhe que eu acho que a gente não comentou, mas assim, sobre até a questão de sustentabilidade, né? Porque eu acho que adotar a política de carro compartilhado é legal e tal, mas eu acho que até pela própria cidade, na hora de instalar essa busca, principalmente de fontes alternativas, né? Ou enfim, carros elétricos, ou que tem outras fontes renováveis, assim, que isso que é um ponto interessante, porque é uma cidade também que se preocupa com os deslocamentos, mas também com uma questão ambiental, de poluição, de qualidade de vida também das próprias cidades, né? Então eu vejo muito que as cidades que estão tentando fazer isso, na verdade, partem para o carro elétrico, né? E aí, enfim, aí essas tecnologias também vão se desenvolver pra caramba, né? Porque pode ser, pô, teu carro não fica quente pra caramba quando tá no sol lá? Fica. Quer dizer, pô, não dá pra botar um painel solar, né? Tem empresas fazendo isso. O barulho. O barulho, Meu Deus. exatamente. Porra, poluição, muito, né? muito. Então o futuro é o seguinte: carro autônomo, elétrico e compartilhado. E público. E público. Ou de várias pessoas. Não, a questão desde é que que a gente- não precisa ser pessoal Sim. o veículo, não Precisa é ser privado. privado, viu? é. Sim, Né? Não é uma posse privada. Individual. Sim. E nós, como arquitetos, principalmente na questão urbanística, vamos ter que trabalhar muito para adaptar a cidade. Porque vaga de estacionamento, o que a gente vai fazer com aquele espaço todo? Né? Aí vai ser puta. Vai aí- ser lindo. Imagine só um Não, quadro já- em branco ali. Exato. espaço E o sobrando Yangel volta totalmente nessa Totalmente. hora. Ele vai estar com 127 anos. Mas Exato. Mas assim, isso só voltando no assunto, eu acho que a mobilidade. Depois, né? Volta. Mas a mobilidade ela vai deixar de ser um produto, assim, as coisas, para ser um serviço completamente. serviço. E a tecnologia celular, hoje eu estava lendo um texto que fala que o celular, a informação sobre a mobilidade que a gente tem aqui é 50% da mobilidade. Porque se você sabe quanto tempo leva para vir o ônibus, quanto tempo você consegue ir de carro, ou quanto tempo de bicicleta, você sabe essas informações, sabe por onde eles passam, você avalia qual modal você vai usar, e nisso você já fez uma parte da tua mobilidade. E se ela realmente se cumpre daquela forma, você escolhe o modal que você quer, você abre o carro no celular, você fecha no celular, você paga o ônibus no celular. Então, assim, o celular vai ser a peça mais importante, como o smartphone, e o serviço de mobilidade que estiver disponível vai ser a coisa da vez, a bola da vez. É, Né? celular Não é muito importa fantástico, né? qual que é o Só. modal, se o carro vai ser sala de estar, se não vai ser, É. vai ter algo que vai nos levar, com ou sem motorista, É, mas sim. vai sempre levar. Não, sem motorista. Vai ser Né? Vai ser sem. Né? Mas Não, mas a chave do negócio é o teu celular. Exatamente. É, o celular, o troço que tá com a você tecnologia, inteiro. a gente vai começar a nascer, eu acho, com um celularzinho pendurado, já a evolução nasce. No antebraço. É um chip. Cara, e se você for ver aqueles programas do futuro, do passado, assim, sabe? Exato. Como a década de 60 imaginava o futuro, como a década de 70, ninguém imaginou o celular. Era sempre telas, assim, né? Ninguém Enormes. imaginou o celular. Imaginar no cara. carro voando, mas o celular não. Você vê, né? Carro voador. Tá no nosso tópico? Tá na nossa pauta? É que a gente sai, que nem o Caso falou, a gente sai desse momento, assim, de Caso quer voltar pra terra. aí a gente carro não tá compartilhado, não sei o quê, Uber, daí chegamos no autônomo, carros voadores e de volta para o futuro. Então, voltar ao que a gente falou, no final das contas, é como resolver esse problema que a gente tem hoje, né, do transporte individual. O que eu quero dizer, na verdade, é que a gente não foi um marque-papo, né, foi um papo, não é uma solução de todos os problemas urbanos que a gente tem de deslocamento e outros de uso de espaço público, porque o carro está ocupando espaço de gente, enfim, é uma das. E eu acho que com a pluralidade de pessoas e de problemas e de desafios e de possibilidades que a gente tem na cidade, nunca vai ser uma solução e nunca vai ser uma solução definitiva. É sempre uma situação para aquele momento, para aquela população, naquela cidade, naquele contexto. Então, dentro de tudo que a gente falou hoje, é uma possibilidade muito legal nesse universo que a gente está explorando, né? Outras virão e outras cidades existem também com outras conjunturas que podem ser outras piras. Não, porque assim, até essa questão, só voltando até a questão do compartilhamento de carro, que tem uma coisa que a Luiziana comenta na dissertação, que assim, as soluções é isso, assim, elas não são simples e não é só uma solução. Existem outras alternativas de deslocamento, por exemplo, se você pensar no rodízio, se você pensar em pedágios dentro dos centros urbanos,
urbanos, uma série de outras coisas. Mas parece que essas soluções, elas são muito paliativas, né? No sentido de que, beleza, você proíbe o carro de rodar com certa placa, daí o cara compra outro carro, ou... Enfim, o problema do trânsito vai continuar nesse sentido. E me parece até que a questão do compartilhamento de carro, ela tem uma ação um pouco mais eficiente dentro do sistema urbano, dos deslocamentos urbanos, porque ele pode mudar um paradigma de como a gente utiliza o carro dessa maneira individual, porque o deslocamento pode ser individual, mas você não precisa necessariamente ter a posse, né? É importante isso, essa discussão, essa reflexão sobre essa questão do carro, para a gente poder moldar as nossas cidades, inclusive assim, estilo de vida, que as pessoas sejam até mais felizes, tenham mais tempo para outras coisas que não ficar perdendo tempo no trânsito, dirigindo, se estressando, se matando também, né? Assim. E aí, isso que é importante os órgãos públicos estarem atentos, né? Nessas transformações de mobilidade e de que os órgãos públicos não sejam reativos, e sim propositivos de mudanças de paradigmas da cidade. Eu concordo. Essa questão das cidades, com certeza. Tem gente que fala que a era do carro tá acabando, que as cidades não vão ter carros, mas não. A gente vai ter que mudar o paradigma, ver o carro de forma diferente, usar ele de forma diferente. E eu gostei de uma frase que eu vi de um cara que é de uma instituição chamada Future Cities Catapult. Eles identificam boas iniciativas em outras cidades, eles são sediados em Londres, e eles tentam replicar isso em outras realidades e ajudar como consultoria. O nome dele é Dan Hill. Ele fala que para ele, os próximos 50 ou 60 anos vão puxar cidades do passado. Tipo, as cidades do futuro vão ter características mais como as cidades do passado. Mas no sentido, assim, de que as cidades vão ser mais densas, a vida compacta, tudo que a gente estava falando aqui, de tentar diminuir o tipo diminuir deslocamentos, né? Mudar o tipo de deslocamentos também, e tentar trazer mais a coisa do pedestre e sem tanto carro. Então, assim, claro que o carro é utopia demais dizer que ele não vai existir mais. Mas que, com certeza, tudo isso que está acontecendo de mudança no DNA mesmo, na tecnologia, vai fazer com que a gente use diferente, isso vai. E vai ter muito trabalho pra gente como arquiteto, urbanista, como geral, assim, quem pode ter alguma interferência para mudar a cidade. Então, aproveito para agradecer de novo pelo convite, adorei. A gente que agradece, na verdade. Massa. E obrigada por terem se interessado pelo tema, né? Eu sou apaixonada faz uns 10 anos já, mas que bom que tem mais gente pra Muito legal. compartilhar. Acho que muita gente vai começar a gostar desse tema também depois do programa. Legal. Então, aproveitando, Lu, só pra... Você pode deixar um contato se alguém quiser saber mais do teu trabalho, tirar alguma dúvida? Claro, se alguém precisar de informação, pode mandar e-mail no ARQ, que de queijo, @Luisiana, luisiana.com.br. Mas também a gente deixa ali no post do site, também o e-mail dela. Exatamente. Não precisa sofrer um acidente aí pra anotar esse e-mail agora. Ai, que horror. O carro da pessoa que tá ouvindo não é autônomo. Obrigado, Luisiana. Obrigada, pessoal. Valeu, gente, obrigada. Mas antes, tem que falar uma coisa muito importante. Queria continuar agradecendo o pessoal que tá comentando e curtindo a nossa página do Instagram. Bastante coisa legal acontecendo lá. No Facebook também. E nossa página, o arquipapo.com.br. E nosso e-mail, contato@arquipapo.com.br. Que orgulho. A gente tem pessoas pra agradecer. E a gente tem algumas pessoas pra agradecer. Cazu, por favor. Essa semana a gente gostaria de agradecer principalmente o Davi Aranha e também a Carol Guilarducci, que estão participando ali e comentando no Instagram. Também gostaria de agradecer o Maurício Lindoso, que mandou um e-mail, assim, relatando que ele tava fazendo projeto e aí resolveu entrar numa maratona de ouvir todos os podcasts numa sentada só. Daí ele falou que acabou os podcasts no meio do... No meio do projeto e continuou o projeto, né? O projeto não acabou. Faltou podcast. Faltou podcast. Então a gente precisa trabalhar pra fazer mais podcast. Senão o Maurício não termina o projeto. Mas assim, cara, não ouça tudo de uma vez que pode fazer mal também, né?
E também agradecer, dar um abraço especial para um amigão meu, que é o Leandro Caran, que tá ouvindo, que nem é arquiteto, mas tá ouvindo também as discussões. E é legal porque ele é de uma outra área da fisioterapia e ele vê muitas relações que a gente faz aqui também dentro da profissão dele, assim, né? E também um abraço para o Alfredo Andreasa, que também acompanha e me cobrou ontem que... a semana passada deu uma atrasadinha, mas quando ele acordou tava lá. Uma atrasada de horas, né? Vamos combinar. Horas, que é, 20 horas. Então é isso, valeu. Valeu. Beijo. Beijo, tchau. Lua que se vê através da janela, alegria das Eu ia direto no berço colado, se fosse aqui em Curitiba. Eu ia pegar um berço colado pra mim. Não, Quer alugar um transporte coletivo. Ué, mas não é pra... Eu sempre quis Ótimo. dirigir um troço Eu daquele. também, cara. Que medo. Tipo assim. Lazarento, fala de mim, né? Você apaga isso. Tipo, só pra você apagar.